Este é um react direto e necessário ao conteúdo de um canal parceiro que recomendamos fortemente que você visite e curta. Aqui no nosso canal, seguimos o compromisso de aprofundar temas que muitos evitam, sempre com respeito, dados e responsabilidade. Concordando ou não, fatos são fatos. Por isso, curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal e acompanhe tudo. Informação é poder. Não viva na ignorância, continue conosco. A frase "Portugal devolve o nosso ouro" virou piada comum nas redes sociais. Mas, por trás do tom de brincadeira, existe uma cobrança legítima com base em fatos históricos. Por que Portugal nunca pediu desculpas formais ao Brasil pelas violências cometidas ao longo de séculos de colonização? Essa ausência de reconhecimento gera indignação entre estudiosos, imigrantes brasileiros que vivem hoje em Portugal e ativistas pelos direitos humanos. Enquanto Alemanha e Bélgica já tomaram atitudes em relação às atrocidades cometidas durante o colonialismo, Portugal ainda mantém silêncio absoluto. E isso incomoda. Incomoda porque o passado continua vivo, porque os efeitos da escravidão, do genocídio indígena e do extrativismo violento ainda moldam a desigualdade brasileira até hoje. Portugal, devolve o nosso ouro. É uma provocação comum na internet, uma cobrança, na verdade, com uma raiz histórica. Por que os portugueses não se desculpam com os brasileiros e tentam reparar o passado colonial? Houve recentemente o exemplo de outros europeus. A Alemanha pediu desculpas por um genocídio na Namíbia e prometeu reparação financeira. A Bélgica também lamentou o domínio colonial na República Democrática do Congo. E Portugal? Nada. Portugal deveria se redimir? O jornalista e escritor brasileiro Laurentino Gomes já colocou o tema em discussão ao dizer que sim, ele atribuiu a recusa de Portugal em reconhecer e reparar seus erros a uma ideologia racista ainda presente na sociedade portuguesa. Ele foi bastante atacado por isso. No exterior, os brasileiros estão no centro desse debate de maneira mais direta porque são 1/3 dos imigrantes de Portugal. Ou seja, o que não falta é gente para cobrar essa dívida. Outros países europeus começaram a lidar com esse legado. A Alemanha reconheceu formalmente o genocídio cometido na Namíbia no início do século XX e prometeu reparação financeira superior a 1 bilhão de euros. A Bélgica, em visita à República Democrática do Congo, assumiu os abusos e as humilhações causadas pelo domínio colonial. Ainda que não tenha se comprometido com uma reparação econômica, o gesto simbólico de pedir perdão já foi um primeiro passo. Portugal, por outro lado, segue calado. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento oficial, nenhuma ação simbólica ou prática que demonstre responsabilidade com a memória histórica e com os povos que ainda sofrem as consequências de séculos de exploração. E não pense que isso é coisa do passado que não afeta o presente. A primeira embarcação que saiu do Brasil com pessoas escravizadas não foi da África para o Brasil, mas da Bahia para Lisboa, em 1511. Essa é uma informação que muitos desconhecem. Foram mais de 6 milhões de seres humanos traficados por portugueses durante mais de 350 anos, mesmo após a independência do Brasil. E nos 3 primeiros séculos da colonização, cerca de 3 milhões de indígenas foram mortos por invasões, guerras e doenças. Essa história não pode ser esquecida ou romantizada, como frequentemente acontece na forma como Portugal narra sua colonização. O mito da colonização branda precisa ser desconstruído com urgência. A criação de museus em Portugal que exibem pepitas de ouro brasileiras, como a de 20 quilos encontrada em Goiás e exibida em Lisboa, sem qualquer menção à escravidão, é um exemplo claro de como o país ainda se recusa a contextualizar seu passado com responsabilidade. Muitos visitantes denunciaram nas redes sociais a omissão histórica. Como falar em ouro sem falar em sangue? Como exibir relíquias coloniais sem mencionar as vidas ceifadas, os corpos escravizados, as infâncias arrancadas? Reparação histórica não é apenas sobre dinheiro. É sobre memória, dignidade, verdade. É sobre devolver o que foi tomado, seja material, seja simbólico. Brasil e Portugal são nações irmãs, em particular por conta da afinidade do idioma,
Mas tem muita coisa mal resolvida nessa relação. Uma delas, apontada por muitos brasileiros, é o fato de Portugal nunca ter pedido perdão formal ao Brasil pelas atrocidades cometidas ao longo de séculos de colonização. A Alemanha começou a lidar com esse desafio, já reconheceu ter sido responsável por um genocídio na Namíbia nos primeiros anos do século XX. Os crimes foram consequência de uma ocupação alemã iniciada no país no fim do século XIX. O reconhecimento foi um gesto do país para se reconciliar com a memória das vítimas. Como reparação, o governo se comprometeu a pagar mais de 1 bilhão de euros ao país africano. A Bélgica também está confrontando o passado colonialista. Em uma visita considerada histórica à República Democrática do Congo, o rei Filipe da Bélgica admitiu que o domínio colonial sobre a nação resultou em abusos, dor e humilhação. Não foi feito, porém, um acordo de reparação. E Portugal em relação ao Brasil? Nenhuma palavra. Mas por que, afinal, Portugal tem uma responsabilidade histórica sobre o Brasil? E o que as atuais gerações teriam a ver com isso? Foi tanto tempo atrás? Defensores de um perdão por parte de Portugal dizem que, em alguns casos, feridas históricas continuam abertas. No caso do Brasil, bem abertas, na forma de preconceito, de racismo estrutural, de desigualdade social, de pessoas que têm acesso a privilégios, a riquezas que outros grupos não têm. O sistema escravocrata continuou sim por séculos a ser propagado pela elite brasileira. Em 2005, durante visita ao Senegal, o então presidente Lula até pediu perdão ao povo africano pelo papel brasileiro na escravidão. Mas para historiadores, o papel de Portugal é também inegável, e as consequências disso seguem presentes até hoje. É por isso que este vídeo existe. Para propor uma reflexão profunda, sem vitimismo e sem revanchismo, mas com o desejo sincero de justiça histórica. Se Portugal quer mesmo fortalecer os laços com o Brasil, precisa começar enfrentando a própria história com coragem. A reparação começa pelo reconhecimento. Começa pelo ato simbólico mais poderoso de pedir desculpas. E continua com políticas públicas, ações educativas, revisões de memória e mudanças de postura institucional. O Brasil é um país pobre, subdesenvolvido, tanto quanto os países africanos de língua portuguesa, por causa da escravidão, basicamente. Laurentino Gomes é jornalista e escritor brasileiro, 7 vezes ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura, autor dos livros 1808, 1822, 1889 e Escravidão, dividido em 3 volumes. Todo mundo que, de certa forma, teve a ver com a escravidão deveria pedir desculpas, deveria pedir perdão. Porque esse é o primeiro passo para a construção de um futuro melhor. É um passo importantíssimo para a reconciliação. Portugal e Brasil traficaram quase 6 milhões de seres humanos ao longo de mais de 350 anos. Os principais traficantes, mesmo depois da independência, em 1822, eram portugueses. Quer mais? Nos 3 primeiros séculos de colonização, cerca de 3 milhões de indígenas foram mortos com doenças, invasões de territórios e guerras. E tudo começou naquele fatídico ano de 1500 que a gente aprende na escola, quando os portugueses invadiram o Brasil, ou descobriram, como os portugueses até hoje dizem. A primeira carga de pessoas escravizadas que cruzou o Oceano Atlântico não veio da África para o Brasil, saiu da Bahia para Lisboa em 1511, a nau Bretoa, levando uma carga de peles de onça pintada, toras de pau-brasil, papagaios e um grupo de indígenas que foram leiloados em Lisboa. E nos 3 primeiros séculos da colonização, Brasil e Portugal juntos mataram cerca de 3 milhões de indígenas. E a consequência continua hoje, isso é que eu insisto. Não é um evento histórico curioso, o exílio de Israel na Babilônia, os faraós do Egito, os reis da Pérsia. Não é uma curiosidade histórica, claro que tem consequências hoje. O problema é que a ferida continua aberta. Milhões de pessoas continuam sofrendo pelas consequências do que aconteceu. Isso já deveria ser suficiente para motivar Portugal. Mas para fazer jus ao meme "devolve o nosso ouro", a gente ainda pode acrescentar o garimpo de ouro e diamante com mão de obra escrava, realizado especialmente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Portugal até inaugurou recentemente um museu com tesouro da coroa portuguesa, com uma pepita de ouro de cerca de 20 quilos achada em Goiás. Os primeiros visitantes se apressaram em denunciar nas mídias sociais a falta de menção à escravidão. Esse é um problema porque desvincula o objeto do seu contexto histórico.
E há quem considere mais importante falar do contexto, da história, do que simplesmente pedir desculpas. Eu penso que nós temos que olhar para o passado como tendo tido um contexto. Vitor Manuel Fernandes é pesquisador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, onde auxilia na coordenação do Seminário Permanente de Estudos Pós-Coloniais. Peço desculpa, mas não será por aí se pedir desculpa sem o acompanhamento de ações tendentes a promover a reparação histórica efetiva, portanto, passe nomeadamente pela articulação em devolver artefactos, como falei antes, aos próprios museus, como seja a forma de contextualizar estátuas que estão anacrónicas, portanto, no espaço público. Historiadores apontam que contextualizar melhor monumentos e objetos com base em fatos históricos seria um passo importante para a reparação, independentemente se ela viesse ou não com um pedido de desculpas. E a verdade é que não há sinais de que ele virá. Nas entrevistas com diferentes especialistas, eles dizem que Portugal pode ter receio de fazer esse pedido e ter que arcar depois com reparações financeiras, o que seria economicamente difícil para o país. A discussão sobre se Portugal deve pedir perdão ao Brasil por sua colonização não é apenas um debate simbólico ou emocional. Trata-se de uma questão que envolve memória histórica, justiça e reconhecimento de um passado que moldou profundamente as estruturas sociais, culturais e econômicas do país. Durante mais de 3 séculos, o Brasil foi explorado economicamente, sua população indígena foi dizimada, milhões de africanos foram escravizados e enviados para cá em condições desumanas, e todas as riquezas naturais extraídas serviram majoritariamente aos interesses da coroa portuguesa. O sistema colonial instaurado deixou marcas profundas de desigualdade, racismo estrutural e concentração de renda que ainda afetam a população brasileira nos dias de hoje. Pedir perdão seria um gesto de responsabilidade histórica, mas também uma oportunidade para abrir espaço para o diálogo, reparação e resgate da verdade em uma relação marcada por abusos e imposições. Por outro lado, poderia ser o início de uma reconciliação que faria Brasil e Portugal olharem para desafios comuns. Uma coisa que também impede esse reconhecimento e talvez desculpas é a forma como Portugal enxerga seu próprio passado. A cultura da memória é tida muitas vezes como problemática. A colonização é vista em geral de uma forma romântica, como se o português tivesse colonizado de uma maneira menos agressiva. A ideia de um pedido formal de perdão não é unanimidade, mas cresce no debate público à medida que outras ex-colônias e ex-potências discutem reparações históricas. No Brasil, especialmente em comunidades afrodescendentes, acadêmicos e movimentos sociais vêm defendendo esse gesto como parte fundamental de um processo mais amplo de reconstrução da identidade, valorização da ancestralidade e justiça histórica. Isso não significaria romper relações com Portugal, mas, ao contrário, permitir uma reaproximação mais madura, crítica e consciente. O perdão simbólico, somado a ações concretas como investimentos em educação, cultura e trocas justas entre os países, pode fortalecer laços e sanar feridas. A pergunta que fica é: será que o Brasil está pronto para cobrar esse perdão? E Portugal estaria preparado para concedê-lo? Podemos dizer que faz parte da identidade nacional esta ideia ilusória de que Portugal foi um país que colonizou de uma maneira mais branda do que as outras colónias. Joana Gurjão Henriques é jornalista portuguesa, autora dos livros Racismo em Português, O Lado Esquecido do Colonialismo e Racismo no País dos Brancos Costumes. É com certeza muito difícil haver uma possibilidade de reparação, mas há meios para podermos reparar historicamente algumas das injustiças que cometemos. A primeira delas começa justamente pelo tal pedido de desculpas que ainda não foi feito, mas também era importante fazer um levantamento de todas as atrocidades que foram cometidas, saber quantas pessoas foram mortas, como, de que maneira, saber, no fundo, os danos patrimoniais que o colonialismo provocou,
Esse seria um caminho para desconstruir o mito de uma colonização portuguesa gentil que já atravessa gerações. Por outro lado, o pedido de perdão oficial ainda é evitado por muitos setores em Portugal, que veem essa atitude como desnecessária ou até revisionista. Argumenta-se que os tempos eram outros, que a história não pode ser julgada com os olhos do presente ou que o Brasil também se beneficiou culturalmente desse processo. No entanto, diversos países já reconheceram seus erros históricos. A Alemanha pediu perdão pelo Holocausto. A França e a Bélgica fizeram declarações públicas sobre os crimes cometidos na África. E o Reino Unido já iniciou movimentos de reconhecimento em relação à escravidão e ao colonialismo. Por que Portugal não poderia fazer o mesmo em relação ao Brasil? O reconhecimento não apaga o passado, mas pode mostrar maturidade política e sensibilidade moral para com as feridas que ainda estão abertas na história compartilhada entre as duas nações. Este é apenas o início da conversa. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Justiça histórica é respeito ao futuro. Isso nos ajuda a saber quem realmente está comprometido com esse debate. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e também curtir o canal original que inspirou este react. Informação é poder. Por isso, não viva na ignorância. Continue acompanhando o canal. Aqui, vamos seguir tocando em assuntos que incomodam, mas que precisam ser ditos com profundidade, honestidade e coragem. Nos vemos no próximo vídeo.